No primeiro semestre de 2012 eu li 30 livros. No primeiro semestre de 2013 eu li 27. Em 2014, 29. E no primeiro semestre de 2015 eu li 17 livros. Então foi uma diferença de 2012 para 2015 de 13 livros lidos no primeiro semestre. Eu estou lendo menos. E daí? E aí pessoal, tudo bem? Eu sou Nayara, esse é o canal Dignidade Não Cabe Aqui e vocês já sabem. Estamos no VEDO, Vídeos Everyday in October. Hoje eu vim trazer mais um vlog porque promessa é dívida e vim discutir com vocês um pouquinho essa minha observação de que eu estou lendo muito menos do que eu costumava ler. Minha primeira ideia para justificar isso é de que em 2012, 2013 eu tinha apenas um emprego, portanto mais tempo livre, já que eu sou plantonista. Já no finalzinho, dezembro de 2013, eu entrei no meu segundo emprego e aí também sou plantonista lá, mas obviamente trabalhando em dois lugares eu tenho muito menos tempo para ler. Por isso caiu a minha leitura em 2014 e mais especificamente em 2015. Mas eu achei que era uma justificativa muito simplória, muito óbvia e pouco reflexiva. Eu tô lendo menos porque eu tenho menos tempo disponível, será que é isso mesmo? E aí eu listei algumas coisinhas que eu comecei a pensar sobre esse tema e queria dividir com vocês e saber da opinião de vocês. Vocês contam as leituras por ano? Vocês observam a quantidade, a qualidade das leituras? Ou simplesmente vão lendo e deixam a vida rolar? Vamos lá. Esse não é um vídeo que tem tipo 10 itens, 5 itens. Tem alguns itens que eu fui listando, vamos ver quantos itens aparecem. Item número 1. Segunda resposta óbvia é de que eu vejo muitas séries de TV. Eu praticamente não assisto televisão, minha televisão é o YouTube, o vídeo dos booktubers e outros vídeos que eu assisto também. Eu praticamente não vejo TV, eu só assisto atualmente aquela novela Além do Tempo, é a única coisa que eu vejo na televisão. Mentira, eu vejo o Esquadrão da Moda também porque eu gosto, enfim. E aí eu vejo muitas séries de TV e isso ocupa um tempo considerável. Se eu trabalho em dois lugares, tenho menos tempo e ainda assisto muitas séries de TV, meu tempo diminui mais ainda. Então, obviamente, eu terei menos tempo para ler. Mas como eu disse, essa é uma segunda resposta óbvia e não respondia inteiramente a minha questão. Aí vou para a terceira reflexão. Eu tenho um Kindle e eu tenho muitos livros físicos. O Kindle me permite levar muitos livros, praticamente uma biblioteca, para qualquer lugar que eu for. Então eu tenho acesso a livro no intervalo de trabalho, no intervalo de consulta, esperando o transporte, enfim, eu tenho muito mais acesso à possibilidade de ler do que eu tinha antes, quando eu tinha que carregar um livro grandão e um livro só e de repente aquela leitura nem engrenava. Se eu tenho mais acesso mais disponibilidade a livro a qualquer momento, por que eu estou lendo menos? Não faço ideia. Eu estou lendo melhor. Como assim? É como se agora eu tivesse menos pressa. No começo da minha retomada de leitura, e isso eu vou contar como aconteceu num outro vídeo aqui do VEDO, que é como me tornei leitora, portanto não vou adiantar detalhes sobre isso. No começo da minha retomada de leitura, eu estava numa ânsia, como se eu quisesse recuperar todo o tempo que eu não tinha lido muita coisa, quisesse ler tudo ao mesmo tempo e agora. E aí muitas vezes eu lia numa velocidade, numa voracidade tal, que eu perdia muitos elementos da história, que eu terminava o livro e parecia que estava faltando alguma coisa. E eu também queria ler uma quantidade grande de livros, porque tinha essa voracidade, essa quase abstinência de leitura. Com o passar do tempo, eu fui vendo que cada livro tem o seu tempo necessário de leitura, e que eu não tenho que ter pressa, que eu não tenho que ter metas, que eu não tenho que ter uma quantidade mínima de leitura por mês. Isso refletiu num outro ponto, que foi a questão das parcerias. Eu tinha muitas parcerias no começo do canal. O meu canal é de 2012 e aí ele foi aumentando. Muitas editoras foram apostando no trabalho que eu desenvolvia, com a postagem de muita gente. E eu tinha muitas parcerias. Eu acho que eu cheguei a ter 9 parcerias. E isso representava muito livro chegando aqui em casa. E eu fui percebendo que eu precisava trabalhar um pouco essa minha relação com os livros que eu recebia. Tanto porque a parceria exige, entre aspas, que você resenhe com brevidade aqueles livros, né? Uma relação de mão dupla, você recebe livros para resenhá-los, para divulgá-los. Então você precisa divulgá-los em tempo hábil, com brevidade. E isso não estava acontecendo, não estava conseguindo dar conta disso. Eu percebi que eu estava tendo relação com algumas editoras que eram excelentes, mas que eu não tinha mais afinidade com o catálogo delas, com os lançamentos delas. E eu precisava abrir mão disso, mesmo com todo o pesar de que é não receber livros, né, em casa, assim. Para alguém que ama livros, deixar de receber livros é ruim, gente, fato, né? Outra coisa que eu percebi é que eu não
Tinha livros que eu queria ler, mas não logo. Então eu não precisava comprar aquele monte de promoções do Submarino, da Saraiva, da Americanas.com, para ficar acumulando livro na estante, ganhando poeira e tantas histórias trancadas ali. Então eu percebi que eu não precisava comprar tudo, eu não precisava receber tudo, e eu não precisava ler tudo num curto espaço de tempo. E isso fez com que, como eu falei, eu lesse melhor, eu não tivesse pressa, eu desse o tempo que o livro me pedia. Então tem livro que eu vou ler durante um mês, durante 2 meses. Tem livro que eu vou ler em um dia, eu vou ler em 12 horas. Cada livro tem uma necessidade diferente. Cada história me pede uma coisa diferente e eu aprendi a respeitar isso. Essa é a minha relação com o livro, com a leitura. Outro ponto que eu percebi é que eu estou lendo coisas melhores. E não, eu não quero entrar aqui no ponto polêmico do boa literatura, literatura ruim, isso aqui deve ser lido. Não é essa a minha questão. Eu estou falando de mim, da minha relação com as coisas que eu gosto de ler. Então eu percebi que eu estava lendo coisas melhores. Tinha livros que eu lia e que não representavam nada para mim. No dia seguinte eu tinha esquecido da história, que eu nem lembrava que tinha lido. Quando eu ia revisar o que eu tinha lido no ano, eu não lembrava da história daquele livro. E eu decidi que eu não queria mais isso. Eu queria ler coisas interessantes, coisas que me instigassem. Como eu falei no vídeo anterior, eu queria ler coisas, eu queria textos que dialogassem comigo, que me exigissem pensar, refletir, me debater, me angustiar. Livros que me tirassem da minha zona de conforto, que me incomodassem, que mexessem comigo. E aí eu lembro de Fahrenheit 451, quando tem uma conversa muito interessante em que o Montag diz que ele não quer ser deixado em paz, ele não quer ficar quieto, ele quer ser incomodado, ele quer ser instigado, porque é isso que faz com que a gente se movimente e vá adiante. Eu não citei ipsis literis, mas é mais ou menos isso, né? Porque é como se naquele momento todo mundo estivesse muito acomodado, nada incomodasse as pessoas, mas Montag cai a ficha, Montag tem a ficha, né, que cai e diz que ele quer ser incomodado. A última coisa que ele quer é ficar quietinho no canto dele sem ser incomodado. Eu também. Essa questão de ler coisas melhores veio a partir de uma coisa muito simples. Se eu tenho menos tempo para ler, eu tenho que selecionar mais o que eu vou ler. E nisso muitos canais me ajudaram. Eu outro dia agradeci ao Henrique Júnior, a Isa do Lido Lendo, a Denise Mercedes, a Luara, a Ju do Batom de Clarice, a Tati Feltrin, a Tati Dantas, a Gabriela Francini, a Patrícia de Carlo. Eu vou esquecer com certeza muita gente aqui nessa lista, mas eu agradeci a essas pessoas que me trazem tantas indicações maravilhosas nos seus canais, que leem coisas diferentes do que muita gente está lendo, porque tem um momento que parece que todo mundo faz vídeo da mesma coisa, todo mundo está lendo a mesma coisa. Isso não é uma crítica a quem está fazendo isso, gente. Simplesmente é que não está funcionando para mim. Eu gosto de canais que me trazem coisas diferentes, que me trazem livros dos quais eu nunca ouvi falar, que me trazem leituras desafiadoras, que me trazem leituras de gêneros que eu não conheço, ou que eu leio pouco, ou que eu tenho até preconceito, se for o caso, e que posso me aventurar a descobrir talvez coisas maravilhosas. Então eu agradeci a esses canais que eu citei aqui, porque me trouxeram indicações maravilhosas. Eu descobri autores, descobri livros, descobri histórias, descobri pensamentos que eu não imaginava e que eu não imaginaria talvez se eu não tivesse assistido vídeos de indicações deles, ou resenhas deles. Né? No início eu tinha muitas parcerias, cheguei a ter acho que 9 parcerias, ou 10, sei lá. Hoje em dia eu tenho parceria apenas com 2 editoras. Eu tinha 3, tinha Tordesilhas, a Aleph e o Grupo Editorial Record. Eu dei um tempo, né, no stand-by com a parceria com a Tordesilhas. Eu mantenho a parceria com a Aleph, porque eu não consegui desfazer, porque eu amo ficção científica, eu adoro, é o meu gênero favorito de literatura. É algo que me instiga, me empolga, faz meu olho brilhar. Quando eu começo a falar de ficção científica, eu fico eufórica, eu fico em mania, porque eu fico muito feliz. Cada vez que chega um livro de ficção científica aqui em casa, eu realmente pulo, eu literalmente pulo. Quando eu recebo, saio correndo com um pacotinho. E tem o Grupo Editorial Record, que eu também mantenho a parceria, que tem um catálogo que eu amo. Eu amo o catálogo da Tordesilhas também. Eu gosto muito da relação com os blogueiros que eles têm. A Lara é uma figura ímpar, é alguém que cuida do marketing da Tordesilhas muito bem e que consegue ser gentil e delicada fazendo isso, né? Isso não é tão comum, infelizmente, mas ela consegue isso com primor. Eu dei uma segurada porque eu não estava conseguindo ter tempo hábil para ler os livros da Tordesilhas e resenhar, e eu não estava me sentindo correta nisso. Então a gente deu uma segurada, mas eu espero voltar à parceria em 2016, porque é uma editora que eu gosto muito do catálogo e foi uma das que me trouxe mais leituras diferentes do que eu estava acostumada
a fazer leituras muito boas. Foi a Tordesilhas que me apresentou o John Navid Lindqvist com Mortos Entre Vivos, Deixa Ela Entrar, que é da Globo Livros, e tem Melodia do Mal, e tem um outro que eu não vou lembrar agora, mas enfim, que é um livro maravilhoso, vou fazer um vídeo sobre ele em algum momento também. Então, eu tive uma dificuldade, eu confesso, porque no começo, eu não vou mentir, eu ficava eufórica com cada seleção de parceria, ficava eufórica com cada editora que me aceitava, eu queria abraçar o mundo, eu queria receber livros de todo mundo, mas eu fui ganhando maturidade em relação a isso, e hoje é muito mais tranquilo pra mim essa relação com as parcerias. Eu não me inscrevo mais em toda e qualquer seleção, não porque eu acho que meu blog seja excepcional e que não, eu vou desprezar, não é isso. É porque eu acho que eu tenho que me identificar com o catálogo, tenho que ter interesse realmente em ler aqueles livros. Senão, acho que a vaga tem que ficar na seleção para quem tem interesse, para quem gosta daquele tipo de livro, de história, de literatura. Né? Nessa caminhada também eu descobri autores. Descobri autores que eu nunca imaginei ler, que eu não fazia ideia de onde vieram, para onde iam, que coisas escreviam. Como eu falei, isso eu devo muito aos canais, mas eu devo muito também à seleção que eu comecei a fazer. Então eu li a sinopse, eu pesquisava um pouco da história, eu li um trechinho do texto para poder ver se me interessava. E aí eu fui diminuindo as parcerias, eu fui aumentando essa caminhada em outras searas, em outros espaços que eu não caminhava antes. Nas parcerias eu comecei a solicitar livros diferentes do que eu estava acostumada, eu comecei a arriscar mais, eu comecei a me expor mais em outros campos de leitura, e isso me trouxe resultados maravilhosos. Me trouxe algumas decepções, é claro, mas faz parte, né? Mas me trouxe muito mais resultados positivos. E eu acho que assim, para quem tem parceria, para quem está começando o canal, começando o blog e que está nesse afã de conseguir parcerias, duas coisas, né? Se é que eu posso dar alguma sugestão. Uma é pensar bastante se você realmente quer ler livros daquele catálogo, se você se identifica mesmo, ou é só o afã de ganhar livros, porque isso acontece com todos nós, não é nenhum grande crime ou pecado, né? Mas pensar sobre isso é importante. E a segunda coisa é você aproveitar a parceria e ler coisas, arriscar ler coisas que você não leria se tivesse que comprar aquele livro. Porque eu acho que a grande, pra mim, sempre me pergunto qual é a grande vantagem de ter parceria, acho que é isso. Você ter a possibilidade de ler livros que talvez você não comprasse por conta própria, por ser muito caro, ou porque você não queria arriscar naquele autor que você não conhece, naquela história que você não conhece. Eu acho que a grande vantagem de ter parceria é você arriscar, é você ousar sair dessa zona de conforto. É isso. Assim como eu descobri autores, eu abandonei autores também, sem dó nem piedade. Eu abandonei livros, eu não conseguia fazer isso, gente. Mas eu consegui abandonar livros, porque a máxima de muitos livros, pouca vida, entrou de forma concreta na minha vida. Eu não podia ficar me arrastando numa leitura que não estava me dando prazer, que não estava me agradando, sendo que eu tinha um monte de coisa interessante para ler disponível. Então, se eu não estava gostando da história, mas eu achava que tinha potencial, eu colocava na geladeira e ficava em stand-by com um marcadorzinho dentro. Se eu não gostava da história e eu abominava e dizia não quero ler isso mesmo, eu abandonava para todo sempre. Fazia sorteio, dava para alguém, dava algum destino para aquele livro, mas ele não ficava mais na minha estante. Isso aconteceu inclusive com Dublinenses, quando eu postei aqui o vídeo, em que eram 16 contos e eu li 13 contos e meio. Porque realmente chegou um ponto que eu disse assim, já deu. Eu sei que eu me arrastei muito nesse, né? Ainda foi uma falhazinha. Mas eu abandonei sem nenhum remorso. Segue tua vida, Joyce, que eu sigo a minha. Como consequência principal dessa minha reflexão sobre a minha relação com a leitura, ficou a minha fome de ler. Hoje eu tenho muito mais fome de ler coisas com conteúdo, coisas interessantes, instigantes, coisas boas, né? É como se eu quisesse mais substância, como a gente diz aqui no Nordeste, mais substância, né, na leitura do que antes. Então, se eu pego um livro e eu vejo que a história é superficial, que os personagens são bem rasos, um beijo e tchau. Não quero ter contato com aquilo, porque eu quero ler coisas que me deixem eufórica, que me façam querer comentar com todo mundo, indicar para todo mundo. Eu quero ler coisas boas, eu quero devorar, eu quero degustar aquela história. Eu quero travar quase batalhas com aqueles textos. Eu não quero ler coisas mornas. Eu quero ler coisas geladas ou quentes. Mas eu não quero ler coisas mornas, porque coisas mornas me entediam profundamente. Eu acho que esse vídeo se alongou mais do que eu pretendia, mas é um vídeo
com um roteiro micro que eu tô olhando aqui no meu caderninho, mas que a ideia é ser um vlog, a ideia é conversar com vocês e trocar ideias. E aí eu queria que vocês participassem, deixassem comentários aqui embaixo falando como é a relação de vocês com a leitura. Vocês estão lendo mais, estão lendo menos? Tem parcerias? Não tem? Se arriscam em outras searas? Leem sempre o mesmo gênero? Ficam na sua zoninha de conforto protegida? Ou leem coisas totalmente diversificadas? Como é que vocês leem? É isso que eu quero saber. Um beijo e até mais. Tchau!